Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Hoje eu converso com a Giovana Nabas, que é mãe da Ana Laura e da Luísa e advogada há mais de 7 anos, especialista no direito imobiliário. Ela que é fundadora e CEO da Nabas Assessoria e da Empretá Leilões. Hoje eu estou aqui com Giovana Nabas. Obrigada, Gi, pela presença. Eu que agradeço, Bia, pela honra de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Ai, que bom. Estava lá nas minhas metas, ser convidada para um Olha podcast. só, Eu que fui. que legal. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo no dia que você me mandou a mensagem. Que bom. Muito honrada também pelo convite. Obrigada. Obrigada, você. Muito gostoso. E hoje a gente vai falar sobre a carreira da Gi e também sobre a advocacia, assim, no geral, e o conciliar mulher, empresária, autônoma, carreira, família, uma coisa assim que é gostoso de falar e super fácil, né, Gi? Super fácil de fazer. Meu dia precisava ter 48 horas, Ai, mas... menina, sim. Muitas mulheres vão se identificar, eu acho, né? Com essa Sim, história. com certeza. Então, me conta um pouquinho de você, assim, como que você sempre quis ser advogada, enfim, como é que surgiu isso? Me conta um pouquinho de você. Eu nunca quis ser advogada. Na verdade, a advocacia mesmo era, sei lá, minha quinta opção. Uhum. Eu sempre quis fazer faculdade de Direito. Tá. Isso era claro, eu decidi isso, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Uhum. A verdade é que eu sempre fui justiceira. Sempre fui justiceira na escola, em tudo. Uhum. Daí, encaixava muito bem com o direito. Mas eu queria ser delegada, a princípio. Sim. Aí, depois de delegada, eu fui começar a entender como que eu chegaria lá. E decidi que faria direito, porque daí passaria no Barro Branco, seria polícia pra chegar à carreira. Uhum. E em certo momento falei, não, por que não ser juíza então, né? Sim. Vou ser juíza. Uhum. E daí tinha até então, entrei na faculdade de Direito decidida que ia ser juíza. Mas eu não queria ser juíza daqui, de Sorocaba mesmo, assim, estadual. Eu queria ser juíza federal. Eu queria, assim, sonhar, sonhando né? baixo. Exato. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, Exatamente. né? Então eu sempre sonhava grande. E entrei na faculdade com esse plano. Na faculdade, não se falava muito em advocacia mesmo. Era, advogado não ganha dinheiro, tem advogado a cada esquina, advogado nunca vai ser bem sucedido. Então tinha muito esse preconceito dentro. Eu fiz faculdade de Direito aqui em Sorocaba, na FAD, que é uma faculdade muito tradicional. Então, essa tradição lá também era muito presente. E dentro da minha casa era muito também, não, você tem que ser concursada, porque você tem que trabalhar pra você não depender de homem nenhum. Sim. E quando eu fui, entrei na faculdade, eu fui começar a ponderar essas questões, né? Então, pra ser juiz, o que eu preciso fazer? Estudar muito. Mas pra eu estudar muito, eu preciso abrir mão de outras coisas, como trabalhar. Não dá pra trabalhar 8 horas por dia em algum lugar e ainda estudar. Para um concurso é tão difícil, né? Exato, é muito difícil. Tem gente estudando pra concurso há 7, 8 anos. Sim. Tem gente que se formou comigo que é concurseiro ainda, que estuda pra concurso e presta até hoje. Então, pense. Sim. São 7 anos ali, né? Sim. E daí, quando eu fui começar essa ponderação, eu falei, tá, mas eu não posso hoje parar de trabalhar pra só estudar. Eu preciso ter renda, como que eu vou fazer? E eu comecei a planejar o meu futuro daí. Então, eu vou terminar a faculdade, vou estudar por quanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, comecei a entender a minha vida pessoal também do futuro. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Como que eu vou fazer o pessoal se encaixar aqui com essa carreira de juíza? Sim. E foi nessas ponderações que eu acabei desistindo. Mas eu tinha certo dentro de mim que eu não seria advogada associada, nem trabalharia em nenhum escritório. Sim. Porque se eu buscava liberdade de tempo, principalmente, Sim. ia enfrentar todas as dificuldades para ter isso, para ter uma estabilidade, que eu estava abrindo mão, entre aspas, no concurso, eu ia ter liberdade de tempo e eu ia cuidar da minha família. Não ia ser ter horário para entrar, para sair. Sim. Eu ia fazer da minha vida de tempo que eu precisasse. Foi então que daí eu decidi que eu não, então, seria mais concursada e também não trabalharia em nenhum escritório. Eu ia abrir o meu. Isso na faculdade ainda? Acho que eu tava no 3º, 4º ano da faculdade. Faculdade a gente conhece um leque também, assim, de opções Sim, dentro do curso, né? exato. Então a nossa cabeça muda muito. E daí os Legal. professores mesmo, né? Dentro da faculdade
da FAD mesmo, tem muito concursado, mas tinha os advogados. E eles mostravam muito esse lado da advocacia que era possível pra gente. Sim, que legal. E a gente convidou a Gia aqui também, né, pra participar. A Gia, mãe da Ana Laura, que é nossa aluna, né? Aqui a Luísa, futura aluna. Em breve, em breve. Por isso que a gente tem esse carinho pra você, né? Te acompanha nas redes sociais. Então, uma das coisas que a gente gostaria de conversar aqui também é sobre esse movimento da sua rede social, né? De você falar dessa carreira autônoma, da liberdade de tempo e procurar ter uma carreira de sucesso também, né? Não só… enfim, a gente observa que você faz muito bem o que você se propõe a fazer. Então, como equilibrar todos esses pratos, assim, né? De procurar ter sucesso na sua carreira e ali construir uma família onde você está presente com suas filhas, né? Com seu marido. Qual que é o maior desafio? Você falou que isso começou a acontecer mais na pandemia também, né? Sim. Eu ainda tinha um escritório físico. Então, eu ia pro escritório todos os dias, desde que me formei. O Gabriel trabalhava comigo no escritório. Então, era simples. A gente acordava, ia juntos pro escritório. E ficávamos juntos lá. Porém, na pandemia, a gente teve que parar de sair. Todo mundo passou por a mesma coisa, né? Sim, quando eu tive que vir para casa, foi muito difícil a adaptação de trabalhar em casa. Eu ainda não tinha nenhuma das meninas, mas foi muito difícil a adaptação de agora. Eu tenho que ficar aqui presa dentro de casa. Sim. E aquela adaptação de quem trabalha na onde. A gente tinha um escritório em casa, mas ele não era adaptado para trabalhar todos os dias. Era um estudo ali só. Aí, nisso, eu comecei a entender que aquilo era muito interessante para aquilo que eu pensava no futuro. Porque eu sempre quis ser mãe jovem. Eu nunca quis ser mãe de uma filha, de um filho só. Sempre quis ter vários filhos. Ainda quero 3, Gabriel, não escute esse podcast. O terceiro vem aí, a qualquer momento. E eu queria ter um filho assim, atrás do outro, como diz minha avó, sabe? Um atrás do outro. E o que aconteceu com a Ana Laura e com a Luísa, que foi planejado isso. E quando eu vi essa possibilidade, olha, a pandemia me abriu os olhos. Você pode trabalhar de casa. Sim. Sem abrir mão da sua carreira. E fazer tudo pelas suas filhas. Educar, dar almoço, dar janta, café da manhã, dar o banho. Então, eu comecei a entender que era muito interessante essa rotina dentro de casa. Sim. A adaptação foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tinha um propósito para adaptação, né? Que era estar ali. E daí tudo se encaixou, assim, na pandemia. Eu falei, tá, eu vou continuar com o escritório lá, mas eu não quero ir pra lá todo dia. Sim. E mesmo que eu vá todos os dias, eu não vou das 8 às 6. Ali eu já falei, não, as coisas então… Começou o equilíbrio da vida toda ali, né, nesse momento da pandemia. Sim. E aí, então, eu decidi que quando eu voltasse pro escritório, eu voltaria só no período da tarde. Eu não voltaria na parte da manhã, porque minha manhã seria destinada aos cuidados mais das meninas, da casa, de mim até. Que ficaria na parte da manhã e eu trabalharia mais à tarde. Sim. E daí eu fui me adaptando e acabei que… Hoje a gente nem tem mais o escritório físico. Eu atendo ainda do escritório, mas em sala comercial, de coworking. Tudo mudou. Funciona super bem também. Funciona super bem. E aí, eu trabalho 100% de casa. A gente daí adaptou a casa para ter 2 escritórios. O Gabriel trabalha 100% de casa. E a gente consegue o dia todo estar ali… Sim. Com as meninas minimamente, né? Não sou eu que cuido, eu tenho ajuda. Parece que é fácil justamente… Porque as pessoas comparam. Mas como que ela consegue fazer tudo e eu não consigo fazer quase nada? Eu tenho ajuda. Você tem ajuda? Então, pra você comparar as vidas antes de se sentir culpada… É importante se comparar… E equilibrado, uma né? liberdade financeira também, você poder ter uma… Liberdade financeira não, é uma conquista. Exatamente, financeira, você poder ter um apoio também, assim, né? Uma ajuda que não te torna menos ou mais, assim. É só um complemento ali na educação das crianças também, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma pessoa que cuida das meninas. É só no período da tarde. Hoje a Ana Laura vai pra escola, a Luísa ainda não. E ela fica sob os cuidados dessa pessoa, que é minha tia. Ainda tem uma pessoa de confiança. Que delícia, né? E é riquíssimo, né? Assim, poder contar com uma ajuda, com muito amor também, né?
E aí, a rotina nossa vira muito assim, dentro mesmo. Então, o Gabriel trabalha o dia todo, mas de dentro de casa. Eu foco mais a parte da tarde no trabalho. De manhã, eu fico mais em coisas que eu consiga fazer, estando com elas. Então, respondendo e-mail, WhatsApp, que eu faço pelo celular. Sim. E à tarde, eu fico focada dentro lá do meu escritório. E aí, uma das coisas que eu sempre quis fazer, e eu nem sabia disso, era almoçar todos juntos à mesa, todos os dias. Isso é, uma das maiores gratificações do meu trabalho, a gente almoça nós todos à mesa, todos os dias. Legal. E eu preparo nossa comida todos os dias, eu não abro mão disso. E foi nessa conquista de trabalhar para mim mesmo e também organizar tudo, né? Sim. E você fala bastante de organizar, de planejar. Giovana é capricorniana. Então, a gente vê que ela é preto no branco mesmo, né, Gi? Assim, e muito do planejamento, né? O quanto também o planejamento… ele sempre foi natural para você? Assim, você desde adolescente já tinha as suas pequenas metas? Ou você teve que aprender isso, assim, com a vida? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas eu não tinha o sonho e a meta para alcançar. Eu sempre sonhei com muitas coisas, desde que eu me conheço por gente. Sim. Mas aí, em um determinado momento, eu não sei dizer quando foi mesmo que eu entendi que para eu alcançar os sonhos que eu tinha, eu precisava planejar alcançar eles. O que é mais marcante é a questão do concurso, né? Que eu, na faculdade, falei, tá, mas como que eu encaixo tudo lá na frente? Como vai ser meu futuro? Foi aí que eu planejei tomei as decisões de ter o próprio escritório, de planejar como que eu ia fazer ele crescer. No começo, eu trabalhei muito. Se hoje eu trabalho 5 horas por dia, teve dia que eu trabalhei 12 horas. Sim. O que é natural, né? No ter um negócio, né? Assim, exato. Então, foi um plantio ao longo desses anos para hoje eu poder trabalhar menos, mas foi tudo planejado no sentido de eu preciso fazer isso agora para que eu possa realizar esses desejos, esses sonhos de ser mãe, de ter a minha família, de priorizar a minha família. Então, foi olhando para o futuro que eu fui tomando decisões e planejamentos mesmo. Que legal. E você divide um pouco disso nas suas redes também, né? Assim, de falar sobre essa liberdade de tempo, que não é só uma liberdade, assim, né? De você realmente planejar isso e conseguir viver isso, né? Você tem bastante troca, assim, com as mulheres que, de repente, dividem com você também. Sim, eu falo que liberdade não é libertinagem. Não é porque eu posso trabalhar da onde eu quiser, a hora que eu quiser, que hoje, com a autonomia do home office, eu posso, que eu vou no meio de uma quarta-feira, tendo prazo pra cumprir, e sentar assistir TV. Sim, Que é diferente. Eu acho que é até mais difícil mesmo, assim, né? De você lidar com o seu próprio tempo, né? Assim, eu acho que não é mais difícil, é um desafio como outro qualquer, mas quando você tem, às vezes… É igual quando você trabalha muito e entra de férias. Às vezes você não sabe muito bem o que fazer com o seu tempo. É verdade. Né? Então, acho que demora um pouquinho pra você se organizar ali, né? A maternidade melhorou muito isso. Porque eu tinha um monte de tarefa, mas eu sabia que eu tinha um tempo que eu quisesse pra fazer. Então, se eu quisesse sair à tarde pra ir no shopping e fosse trabalhar à noite… Nada ia tirar isso do planejamento. Sim. Mas daí, quando você é mãe, você descobre que o seu tempo não é mais o seu tempo, né? As suas vontades não são mais só as suas vontades. Sim. Aí, eu tive que reorganizar a minha cabeça mesmo. A mentalidade de, não, se isso é horário de trabalhar, o trabalho precisa ser feito nesse momento. Sim. Porque à noite, você tá planejando que as crianças vão dormir às 8, elas vão dormir às 10. E daí, você já não vai mais fazer o que você tinha falado, que você tinha 2 horas pra fazer. Sim. E foi na maternidade que viraram muitas chaves nesse sentido de organizar, assim, eu sou outra pessoa mesmo. Quem me conhece após a Ana Laura e depois após a Luísa de novo. Sim. Que são também maternidades diferentes, né? Sempre. São 2 crianças lindíssimas. Obrigada, eu não posso discordar. Não, né? São lindas mesmo. Mas assim, são situações diferentes, né? Mesmo assim. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Que você… a gente tem quase a mesma idade, assim, né? E a gente falando antes de começar a gravar, do quanto a nossa geração é essa de mulher do trabalho, né? Isso também, assim, de você optar por também cuidar da família, também é algo que às vezes pode até dar uma culpa no começo, ou, né? Ou lidar com isso também, às vezes, de uma cobrança, tipo, mas você não vai trabalhar? Mas como assim? Você não, né?
Como é que foi isso Sim. pra você? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos. Uhum. Muito nova. E era isso, né? Você tem que trabalhar, porque você não pode ser sustentada por homem nenhum. Uhum. Mulher tem que trabalhar, você tem que ter uma carreira, você tem que estudar. Sempre foi muito isso dentro de casa, né? Minha mãe sempre trabalhou. Não lembro da Sim. minha mãe, na minha vida inteira, sem trabalhar. A minha Sim. visão de mulher era trabalhando trabalho, do mesmo jeito que o homem. Uhum. E então eu sempre fui essa pessoa que trabalhei mesmo, busquei fazer meus negócios do jeito que dava, né? Uhum. E só que isso também era difícil pra mim pensar, porque tinha essa questão da maternidade. Eu não queria ser mãe e deixar a minha criança na escola o dia inteiro. E eu não Sim. estou dizendo aqui que tá errado, eu tô dizendo que era um Sim. desejo meu. Uhum. Eu não queria. Eu queria tentar equilibrar. A Sim. ideia é que eu não queria fazer isso, mas eu sabia que podia ser que eu precisasse. Mas eu queria tentar equilibrar. Sim. Então, foi assim, um processo muito difícil. E embora eu seja muito prática, em momentos eu achei que não ia dar conta. Porque quando Sim. você tá ali, no meio do furacão, do puerpério, você olha e fala assim, e agora? O que que eu faço? Eu preciso trabalhar, a criança tá com cólica. Se eu não trabalhar, eu não pago as contas, eu não ajudo nas contas de casa, porque funciona Sim. assim. Mas ao mesmo tempo, é por ela o futuro. Uhum. Quando eu entendi que eu trabalhava pelas minhas filhas, pro futuro delas, pra uma educação delas, pra alimentação, pela casa, pelo conforto delas, ficou tudo mais fácil. Uhum. Porque eu não me sinto culpada de sair e deixar elas em casa. Sim. Porque é por elas que eu tô É por aqui. elas, É por aham. elas que eu trabalho, é por elas que eu atendo cliente, é por elas que eu passo horas na frente do computador. É pelo futuro e por elas. Pra trazer um conforto pra elas mesmo. Sim, sai um pouco desse lugar também de um certo egoísmo, né? Assim, de pensar, não, mas eu preciso cuidar da minha carreira. Não é só sobre você mais, né? Assim, Exatamente. É meu sonho, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu amo trabalhar, eu não deixaria de trabalhar, porque não cabe na minha personalidade. Mas eu não me sinto culpada deixando elas por isso. Sim. Porque eu sei que é por elas que eu tô fazendo tudo aquilo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu supro as necessidades delas de atenção, de cuidado. Não só com ajuda, que é uma pessoa de confiança. Sim. Mas também nos horários que a gente está com elas. Então, se eu de manhã tô com elas, mas mesmo que eu trabalhasse o dia todo, à noite seria exclusivo delas. Sim. Final de semana, a gente tem um combinado em casa. Ninguém abre o computador, ninguém responde o WhatsApp que seja de trabalho, ninguém faz absolutamente nada. Final de semana é da nossa família. Sim. Então, a gente vem sábado aqui, traz a Ana Laura pra aula, Ana Laura pra aula. Então, a gente sai daqui e faz outras coisas com elas. E eu percebo que a gente fazendo isso, ela já entendeu. Sim. Que segunda-feira, ela não sabe o que é segunda-feira ainda, né? Mas ela já entendeu que é dia de trabalho. Mas que ela vai ter o dia dela, o momento dela e a nossa família, né? Sim. O momento nosso de família. Nossa, isso é tão importante pra criança, né? Assim, às vezes as pessoas não têm noção de que tão pequenininha, ela já absorve tanto, né? A gente fala que a criança é uma esponjinha mesmo do ambiente, né? Que ela vive. E ela se sentir amada é tão rico para a vida toda dela, né? Para a vida adulta dela. Esse primeiro ninho, né? A gente fala assim, esse primeiro ninho é tão importante que ele seja caloroso e amoroso, que isso vai reverberar para a vida toda delas, Sim, né? essa era a nossa intenção mesmo. Quando a gente decidiu que era momento de começar a tentar ter filhos, eu passei a ser a doida de estudar sobre educação infantil, né? E aí eu me deparei com isso. Não, primeira infância é a infância do acolhimento, é do amor. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, tá, e daí? O que eu vou fazer agora com essa informação? Sim. Então, a gente estipulou coisas que elas se sintam pertencentes, né? Então, o almoçar à mesa, ela pertence à família. A gente não mexe em celular enquanto a gente tá na mesa. Sim. O café da manhã também a gente faz todos juntos. Então, a gente vai fazendo… Né? Mesmo que pontual, dentro da nossa rotina, não é o dia todo. Eu não passo o dia todo cuidando delas. Mas é momentos que elas entendem que dentro da estrutura da nossa casa é importante. Sim. E muitas mulheres dividem com você isso também nas redes, esse medo, enfim, essa vontade? Sim. A maioria
das pessoas que me acompanham, que me seguem e que interagem, são pessoas, são já profissionais autônomas, mães, ou que são autônomas e desejam ser mães. E também tem aquelas que são CLT ou concursadas, que querem migrar para o autônomo para poder ter esse equilíbrio. Sim. E eu percebi que na pandemia isso mudou muito também, porque as mulheres trabalhavam fora, fechou tudo, veio todo mundo trabalhar para dentro de casa. As crianças que iam para a escola não foram mais para a escola. Sim. E na marra teve que todo mundo aprender como fazer isso acontecer. Sim. E daí eu percebi que essas mulheres e mães, né, que trabalhavam fora, hoje elas estão buscando migrar para um trabalho flexível, com liberdade mais de tempo, justamente para não ter que sair de casa de volta e fazer o inverso com o filho, porque percebeu que deu certo, que é possível. Sim, Então eu vejo muitas mulheres nessa evolução de migração mesmo de carreira, para não deixar de lado uma carreira e se reencontrando também, né? Teve muita mulher que se encontrou fazendo coisas diferentes. Sim. Que saiu do tradicional e veio pro digital mesmo. Sim. E se reencontrou nas profissões, né? Que legal. Acho que é o desejo de muitas mulheres mesmo, né? Poder ter essa… Não só pelos filhos, né? Normalmente com filho e família, mas para poder ter essa liberdade. Porque é facinho da gente fazer pelo outro e esquecer da gente, né? Sim. Esses dias eu vi uma jornalista falando sobre isso, né? Assim, o quanto… Às vezes a gente não tem hobby, né? A mulher não tem hobby. Engraçado, né? A gente pensava, não, eu treino. Mas não é uma coisa gostosa você treinar, né? E assim, não que a gente não ame fazer pelo outro, fazer pelos filhos. Mas é fácil da gente se deixar para depois pelo outro, né? Então, acho que procurar ter esse sucesso na carreira profissional, que é tão importante pra gente também, aliado com a parte pessoal, acho que é o melhor dos mundos, assim, né? Sim. Não é fácil, né? Tem dias que a gente… Que é o que eu falei, parece que a gente só tem dias bons, né? Sim. Mas a verdade é que não é bem assim. Sim. E é importante a gente falar isso, porque as pessoas, elas veem a gente no Instagram, principalmente… E elas olham e falam assim, nossa, ela consegue fazer 1000 coisas. Pra ela é super fácil. Não é. Sim. Eu abro mão de muitas coisas, eu tenho ajuda e eu tenho prioridades. Sim. Então, a minha casa, por exemplo, organização mesmo de brinquedos, ela não é a minha prioridade. Se você chegar agora na minha casa, tem brinquedos fora do lugar. Sim. E é o momento. Os brinquedos, por enquanto, vão ficar lá, fora do lugar. E em algum momento eles não vão mais estar lá. Mas, em contrapartida, eu faço os almoços, por exemplo, todos os dias. Ao invés de eu ficar recolhendo brinquedo, eu tô fazendo um almoço pra todo mundo, que é a minha maneira de cuidar da minha família e de mim também. Então, é essa escolha mesmo do que é mais importante ali naquele momento. E não é pra sempre. Sim, escolha as suas batalhas, né? A gente falou. Gi, e você também é mentora de alguns advogados também, né? Sim. Você tem esse trabalho de mentoria? Tenho. Eu faço a mentoria online agora. Justamente, a maioria dos mentorados são mulheres… que são mães ou que querem ser mães. É exatamente isso que eu falei. Elas estão buscando mesmo aperfeiçoar o negócio para conseguir esse equilíbrio. Legal. Então, na mentoria, a gente trabalha exatamente isso. Desde a criação de um escritório, mesmo que digital. Porque na advocacia é muito tradicional. Quando você fala, tenha um escritório, as pessoas já imaginam uma casa… enorme, com uma placa com nome enorme, assim. Sim. Que é o tradicional e que eu vim muito dentro, enraizado disso. Mas que hoje ele não é mais necessário. Sim. Basta você ter um negócio. A importância é que você tenha um negócio com estrutura de organização mesmo, procedimento interno, busque clientes. É isso que a gente trabalha na mentoria. Toda a minha experiência dos 7 anos de acertos e muitos erros, eu consigo ajudar essas advogadas, na grande maioria, a criar esses negócios mais fortalecidos, com planejamento até de contratação de outras pessoas, porque eu entendo que é muito importante ajuda, não só ajuda com os filhos, mas também nos negócios. Então, você precisa de pessoas… O delegar, né? Delegar, assim. exatamente. Sim. Para as coisas funcionarem. Então, a gente estrutura tudo isso na mentoria, para que essas mulheres consigam alcançar essa liberdade de tempo e financeira. Que legal. E então, você tem hoje o seu escritório de maneira digital e o Empretá Leilões.
A Empretá também é digital. Aham, Ela tá recém-nascida ainda. sim. É uma empresa multidisciplinar de leilão. Então, para investidores ou aquelas pessoas que querem adquirir o primeiro imóvel, estão sem a da casa própria. E a gente entendeu que é uma oportunidade. O leilão é uma oportunidade de gerar Sim. resultados positivos, né? E o resultado pode ser investimento ou pode ser própria casa própria. Uhum. E é uma empresa que ela tem desde corretor, tem o jurídico, tem construtor para reformar, você só precisa escolher investir. Uhum. E depois se você quiser morar naquela casa, a gente tem toda uma equipe para você conseguir morar nela. Ou se Que você legal. quiser para investimento, recolocar ela no mercado para venda, para locação, a gente tem equipe também para Que legal, ajudar fazer o negócio girar. Sim. Para praticidade mesmo. Então, Sim. você hoje pode até ter ouvido falar sobre leilão, mas você pode Uhum. pensar, nossa, mas e se eu perder meu dinheiro? Deve ser muito difícil. Não é Muitos para falam, todo né? mundo. Uhum. Então a gente tá aqui, realmente, você só precisa dizer pra gente, olha, eu tenho tanto pra pagar Uhum. e eu gostaria de investir pra colocar a venda ou locação, eu quero pra morar. Aham. Minimamente isso, e a gente desenvolve todo o procedimento de fazer essa oportunidade dar certo. Sim, que legal. A área do direito é uma área muito ampla mesmo, né? Porque às vezes a gente de fora, assim, não tem tanto É conhecimento. muito amplo. Na verdade, a gente lida com o direito todos os dias, em todos os momentos. Aqui, enquanto a gente tá falando, a gente tem o direito de imagem, autoral. Sim, sim. Tem muitas questões. Digital, porque isso Sim. vai para uma plataforma digital. Sim, É que a gente não se dá conta, mas o direito ele está em todas as nossas relações. é verdade, é. Muito bem, vamos então para as perguntas, Maju? Sim, separamos 3 perguntas para você, Gi. A Camila perguntou: como conciliar trabalho, casa, filhas e tempo para me cuidar? É o que eu falei, determinando prioridades. Mas um método que pode ser uma dica que eu faço e que eu ensino na mentoria é gestão de blocos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Agenda em gestão de blocos. Não. Você divide por blocos em cada coisa da sua vida. Então, pessoal, trabalho, casa, Sim. filhos, você, estudo, enfim. Você pode colocar lá quais são essas suas prioridades. E no Excel mesmo dá pra fazer. Aham. E você coloca isso em cada cor. E você divide quanto tempo você tem por dia. Sim. Então, você acorda às 6 da manhã e você vai dormir às 10 da noite. Você vai dividir dentro da sua agenda de segunda a domingo, você pode fazer. Normalmente eu faço de segunda a sexta, só porque o domingo, como eu falei, é das meninas, a gente não tem nada Planejado, fixo, assim. exato. E aí, a gente vai colocando. Então, todos os dias na manhã tem, nas minhas coisas, um autocuidado pra treinar, tomar café em paz. Porque pra mim, tomar café em silêncio, sozinha, é um autocuidado. Aham. Depois tem o cuidado com as meninas. Então, tem a família, que eu coloco de outra cor. O trabalho, ele fica ali em determinado momento do meu dia. E fica assim, pintadinho, né, em blocos mesmo, a semana toda. Sim. Quando imprevistos acontecem, então a gente não vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui vai funcionar exatamente assim todos os dias. Não vai. Aham. Porém, quando é previsível, esse imprevisto, ele é mais previsível, então você agenda com um médico, por exemplo. Eu planejei que à tarde eu ia trabalhar, mas eu só tinha o horário do médico das meninas à tarde. O que eu vou fazer? Eu inverto, eu trabalho de manhã, só que eu pego o bloco, eu tiro tudo, jogo tudo do trabalho Que legal. pra amanhã e inverto tudo. Opa. E acabo que daí, à tarde, fico focado nelas e de manhã eu trabalho. Legal. É mais fácil de você visualizar, porque senão você começa a trabalhar, daí você para, leva no médico, você volta, daí você não fez nada. Você não cuidou das meninas, você não trabalhou, e daí dá aquela sensação que você não fez absolutamente nada. E outra dica é anotar tudo que você faz no dia. Tudo, absolutamente tudo. Eu tô amando isso. Eu fui no supermercado, no final do dia. Quando você se sente culpada de, nossa, Parece tô que tão não fiz cansada, nada. não fiz nada produtivo hoje. Você fez, é que você não se deu conta. É verdade. Anotar tudo. Quando as 2 vezes que as meninas eram bem pequenininhas, bebês, eu tinha muito essa sensação. Só que eu passava o dia amamentando. Eu ia fazer como as coisas? Eu tava amamentando. E eu comecei a anotar até quantas vezes eu amamentava. Fui em tal lugar, amamentei. Eu vi que eu tinha feito muita coisa, inclusive nutri as meninas. E daí eu me dei conta disso quando eu comecei a anotar as tarefas. Então, essas são as 2 formas que eu uso de fazer organização. Legal. E nesse anotar, você percebe também se você tá fazendo coisa que atropelando o dia. Não precisava ir no mercado hoje. Podia ter ido na sexta. Sim.
Que Porque legal. a sexta é mais fácil, mais tranquilo. Então, você vai organizando e a rotina ela vai se encaixando. Sim. Então, eu tomo café, por exemplo. Eu acordo, tomo café sozinha. Eu já estudo, porque eu tô tomando café, ouvindo aula ou lendo alguma coisa. Sim. Agora eu vou treinar e às vezes eu tô ouvindo um podcast também, que é estudo. Sim. Eu volto e já começo o cuidado com as meninas. Então, na rotina, ela vai se encaixando conforme você vai fazendo as coisas. Sim, que legal. Quando você falou das cores, eu lembrei daquele… Será que é Círculo da Vida que fala? Que é um círculo e tem as áreas da vida e você põe, tipo, de 0 a 10, o quê? Mas é mais um olhar, assim, tipo, o que você tá fazendo na sua vida, né? É pra você ter a clareza de você conseguir priorizar, na verdade, né? Sim. E nessa você vê mesmo, fala, nossa, mas isso aqui eu achei que eu tava fazendo muito, tô fazendo pouco. Ou, né, assim, nossa, eu nem tô olhando pra essa parte da minha vida, que é muito legal. E fazendo isso como uma rotina semanal, nossa, é muito rico mesmo. É Eu assim amei. que eu consigo fazer tudo que todo mundo fala. Você faz tanta coisa. De fato, eu faço, Sim. mas é organizado. Então, não é todo dia que eu… dentro do escritório, a gente divide assim também. Então, não é todo dia que eu faço processos. Tem dia que eu trabalho só atendimento do cliente. Então, eu fico ligando pra saber se tá tudo bem com os casos, se tem alguma Sim. dúvida. Eu divido na semana também essas tarefas. Então, no meu bloco lá de trabalho, que é a parte da tarde, tem um outro bloco que eu pego esses horários e coloco o que eu vou fazer. Hoje é dia de operacional, que eu chamo que é o dia de sentar e cumprir os prazos. Sim. Esse dia é de comercial, daí eu fico lá tentando fechar os clientes. Esse dia aqui é de ver as métricas, mexer nas planilhas, no financeiro. Sim. Aí eu sento, faço só isso, Que entendeu? legal. porque se você for fazer um picadinho de cada um, você não faz nada direito, né? Não. E o cérebro não funciona, na Não, verdade. é verdade, A gente tem que usar a cabeça a favor dela mesma. Então, se você Sim. começa a fazer no trabalho mesmo, contrato, e vai fazer uma ação de despejo, é completamente diferente as duas coisas. Sim. É 100% diferente. A energia pra fazer uma coisa e outra é completamente Exato, diferente. daí você abre a caixinha do contrato, termina o contrato. Até se conseguir abrir a caixinha da ação de despejo e se encontrar ali nela, você perdeu muito tempo. Então, essa otimização de colocar contrato é tudo num dia. Ação de despejo é no outro. Sim. Planilha é no outro. Porque das fórmulas estão ali no dedo já, né? Quando Sim. você tá fazendo só a mesma coisa. Então, eu divido assim também o trabalho. Então, Que legal. eu divido o bloco da agenda em cores de lugares ali, né? De prioridades. E depois ainda divido o que vai ser feito dentro daquele bloco. Do trabalho, principalmente. Que legal, eu amei. A Juliana perguntou: como ter estabilidade financeira sem ir para o caminho de CLT e concurso? É o trabalho de formiguinha, mas também um planejamento. Então, nesse tempo todo é importante você entender o quanto você quer ganhar. Porque não adianta você falar, eu quero ter previsibilidade financeira, mas você não sabe nem o quanto você quer ganhar, nem quanto você precisa ganhar, nem quanto é o mínimo que você precisa ganhar, né? Sim. Então, o planejamento é a chave mesmo. Sentar, entender quantas horas você trabalha por dia, o quanto você precisa ganhar naquele mês minimamente para te sustentar, o quanto você gostaria de ganhar e quanto é o seu sonho. Sim. E você divide, cálculo de pão, né? De papel de pão. Mas aí você pega todo esse valor que você quer, divide ele pelas horas que você trabalha por dia e você entendeu o valor da sua hora. Tendo isso, você cobra do cliente esse valor para você entender. Pra fazer sentido pra você. Exato. Ali, né? E a agenda em blocos, ela te ajuda nisso, porque você vai colocar ali dentro dela. Eu sigo a metodologia de que você tem que buscar clientes todos os dias. Não é tradicional. A advocacia, ela espera muito que as pessoas cheguem por indicação, mas por indicação não fecha a conta. Então, a gente busca clientes todos os dias. Legal. Então, a gente coloca lá comercial, eu chamo de setor comercial, trabalhar todos os dias nele, um tempinho, 30 minutos, 1 hora por dia, para eu ir batendo metas. Então, se eu preciso se eu preciso, enfim, 10 mil reais no mês, para que essa previsibilidade que as pessoas falam, não, eu preciso ter essa previsibilidade, essa estabilidade, eu quero ganhar 10 mil, tá? Para eu ganhar 10 mil, eu preciso trabalhar tantas horas naquele cálculo. Sim. Ok. O que eu preciso vender de trabalho? Isso se encaixa para todo mundo. Eu tô falando de advocacia, mas todo mundo consegue fazer isso. Eu preciso vender, então…
5 contratos? Uhum. Ok, então eu vou trabalhar para vender 5 contratos. Legal. Preciso trazer tantos clientes novos? É isso. Uhum. E é lógico que no meio do caminho você fecha um contrato que é mais caro do que você estava imaginando, outro mais barato e acrescenta mais um. Aham. Ali você vai entendendo, Ajustando, né? ajustando, mas é com planejamento mesmo. Que legal. E você falando, eu lembrei, assim, de uma organização de coreografia. Porque, assim, você quer fazer a bailarina girar 2 piruetas. Então, você não pega a menina e já coloca nas 2 piruetas. Você volta 2 passos e fala, pra ela girar, ela precisa de fortalecimento e arrumar a movimentação de perna. Então, a gente trabalha a movimentação de perna. Pra isso, ela precisa fortalecer tal região do corpo. Então, assim, você pega o seu sonho ali e você vai dando um passinho pra trás, né? Isso, Eu acho, assim, no é. sentido de, o que eu preciso aqui? Então, quantas horas eu preciso trabalhar? Então, qual cliente que eu preciso? É isso mesmo. É É exatamente isso. E a gente legal. faz meta. Uhum. Então, a meta macro é eu quero trocar de carro. Uhum. Tá bom. Todo mundo quer trocar de carro. Mas se você pôr isso na sua meta, você não vai trocar de carro. Porque trocar de carro, qual carro? Quanto custa o carro? Sim. Quanto tempo você quer trocar de carro? Uhum. Então, você vai dividindo em mini metas. Então, eu quero trocar de carro. Tá. Primeira coisa que eu tenho que saber é quanto custa. Na verdade, é qual carro. Uhum. Qual carro? Ok. Pra eu alcançar esse carro, eu tenho que vender o meu carro, que eu já tenho, por quanto? Por isso. Como que eu vendo esse carro? Quais lojas eu procuro? Uhum. Quanto custa o outro? Sim. Quanto tempo eu preciso de trabalho, guardar dinheiro pra comprar? Ou eu vou fazer um financiamento, tá? Daí eu vou lá no planejamento. Se eu pagar uma parcela de tanto por mês, é possível? Aí sim, você chega na macro. Sim. Trocar de carro. Sim. Isso aconteceu com a escola da Ana Laura. Era um sonho ela estudar numa escola determinada. Que eu te falei o nome. Mas o Gabriel não me deixa divulgar. Se patrocinar, a gente divulga. Né? Ele não me deixa divulgar o nome da escola por conta de segurança. Sim, com certeza. E era muito sonho da nossa vida. E a primeira coisa, eu acho que ela nem existia. Eu fui lá e falei, tá, quanto custa a mensalidade dessa escola? Custa tanto, tudo bem. Então, se a gente planeja começar a tentar ter filhos há tanto tempo, ela vai nascer há tanto tempo. A escola aceita em tantos anos. Ok, então eu tenho tanto tempo pra aumentar o meu faturamento, meu ganho, minha renda, nesse valor aqui. Legal. Ok, então vamos trabalhar pra isso. Foi assim que a gente foi fazendo. E é complicado porque a gente ouviu um outro entrevistado falar algo parecido com isso, que às vezes é difícil você fazer o planejamento porque isso mostra pra você algumas falhas, não falhas assim, Sim. né? Mas as suas dores, assim. Então fala, puxa, eu não sei se eu vou, não sei se eu vou conseguir chegar nesse valor, nossa, mas aí eu preciso mudar de profissão de repente, Sim. ou preciso reorganizar. Então, às vezes as pessoas acabam deixando mesmo, porque é difícil olhar pra isso, né? Mas depois também eu acho que é libertador. Depois que você faz. É difícil mesmo você ver as falhas, as dificuldades, mas elas são importantes pro processo, né? Sim. E uma coisa que a gente fez muito no planejamento financeiro, a gente já falhou muito financeiramente, assim, de não saber. Chegava a fatura do cartão, a gente falava assim, como assim? O que aconteceu esse mês? Exato, não comprei nada, entendeu? E a gente começou a realmente olhar toda sexta-feira, de manhã, eu abro os nossos extratos dos bancos. A gente não tem contas separadas, então a gente usa o dinheiro que entra é da casa. A gente não tem divisão de dinheiro da Giovana, dinheiro do Gabriel, não. É tudo da nossa família. Sim. Então eu faço o financeiro todo, né? Eu olho e falo assim: olha, essa semana a gente vai gastar tanto com iFood, por exemplo, que é uma facilidade. É mentira se a gente falar que ninguém compra iFood. É uma mentira. Com filho, a hora que você vê, você tá comprando almoço, jantar e um docinho à tarde, porque, né, você trabalhou muito, você merece. No iFood, daí você tá pagando a entrega de R$20 e nem tá vendo. Então a gente começou a limitar algumas coisas. Então, por semana, a gente pode gastar X reais em iFood. E daí, nessa planilha, eu vou vendo, já estamos muito perto, vamos dar uma diminuída aqui. Sim. E isso causa a questão da dificuldade, porque quando você tá pedindo muito iFood, significa que você tá falhando no seu planejamento de almoçar e jantar e fazer sua própria comida, e comer saudável, enfim, qual planejamento você colocou. Sim. Se você tá gastando muito em bebida alcoólica, por exemplo, lazer, tem alguma outra coisa que tá falhando. Total. Então, você olha, isso também vai mostrando, e é difícil mesmo, mas depois que a gente vai fazendo, a clareza vale muito mais a pena do que esse primeiro baque da dificuldade, da dor ali. Sim, você acaba tendo mais domínio sobre si, né? Domínio Exato. sobre a sua vida, né? Isso sobre tudo, né? Muito bom, muito bom.
A última pergunta eu acho que você acabou já respondendo. Você tem alguma dica de planejamento para conciliar a vida profissional e pessoal? Volte 10 minutos atrás e assista de novo. A dica máxima é a questão da prioridade mesmo, de entender, de ter clareza. Então, o primeiro passo, se você ainda não decidiu a sua carreira, ou se você não está… Você tá achando que você não tá satisfeita, porque… Vocês podem não acreditar, mas em 2021 eu olhei pro Gabriel chorando em prantos e falei: eu não vou ser mais advogada. Eu odeio isso. Isso fazem pouco tempo. Se vocês podem não acreditar. Eu falei: eu não gosto disso. Sim. Eu odeio o que eu faço, eu não quero mais isso. Eu vou trabalhar em qualquer lugar. Eu não quero mais isso. Ele falou: não, você gosta disso. Dá pra ver que você gosta. Você precisa fazer o que você gosta de verdade dentro do que você faz. Então é essa clareza, é olhar e falar: tá, aonde eu quero chegar, Sim. vai doer, você vai chorar muitas vezes, mas daí você vai entender de fato. Sim. E aí você pega os suas facetas e vai tentando se encaixar. Essa é a maior dica, é se autoanalisar mesmo. Não tem como sair disso. Sim. A próxima tem que ser uma psicóloga. A próxima entrevista. Pra Foi mais complementar. uma mediadora aqui, uma psicóloga. Tem que ter uma terapeuta aqui pra complementar depois. Mas é muito legal, assim, porque a gente é um ser muito completo, né? Assim, não tem como falar Giovana profissional, né? Assim, só. Não, é tipo a Giovana mulher, mãe, família, profissional, filha, né? Também, assim. Sim. Então, tudo isso faz parte de quem a gente é ou quem a gente quer ser no profissional também, né? Então, é muito lindo, assim, de ver essa história, muito legal. E acho que muitas mulheres vão se identificar com você, né? Muitas pessoas podem se identificar. E é legal de você falar também o quanto você já falhou também para chegar onde você tá agora. Porque a gente só descobre como fazer o certo fazendo errado, né? Sim. E às vezes as pessoas têm um pouco de medo de errar, né? E o fracasso, ele não significa que ele é eterno, né? Sim, Ele pode ser um fracasso momentâneo. E são nos fracassos momentâneos que você tira as maiores lições. Sim. As viradas de chave que tá todo mundo procurando na internet. Sim. Onde você virou a sua chave para você ganhar muito dinheiro, para você ter uma maternidade mais leve. Não existe uma virada de chave. A chave vai virando conforme você vai lidando com aquilo, né? Mas é um processo de autoconhecimento, de planejamento e de erros e muitos acertos. Porque antes de acertar, a gente… Naturalmente, a gente erra. E isso é muito no balé, né? Pra você fazer um movimento, você erra, cai… Erra muitas vezes, tem vontade de desistir. Sim, a resiliência, né? E acho que muito hoje em dia fala-se disso, né? Desse medo de errar. Ou porque as pessoas estão muito mergulhadas na rede social, onde é tudo muito lindo, né? De aqueles stories que é 1% do seu dia, parece que tá tudo muito bem. E só você tá vivendo as suas batalhas. Então, é legal da gente lembrar disso, né? Do quanto os fracassos são importantes pra gente crescer e vencer, né? Sim. E que você vai falhar de novo, daí volta e vence de novo, né? Também não tem um ponto final, não. né? E eu acho também… falando da sintonia, né, da escola. Eu vejo que aqui dentro, vocês trabalham isso com as crianças mesmo. E é muito importante. Que as crianças, elas não nasceram sabendo. E muitas vezes a gente, como mãe, num desespero, a criança derrubou uma xícara e quebrou. Você fala, mas não podia mexer aí, você quebrou a xícara. E, gente, é natural, ela só derrubou a xícara, tá tudo bem. É só recolher os cacos e comprar uma nova, ou nem comprar uma nova, e tá tudo bem. E nisso a gente vai colocando… mais objeção ao fracasso na criança, né? Não posso errar, não posso perder, não posso, né? Exato, não posso errar, nunca vou perder, nunca… igual quando a gente vai… Não sei, eu nunca passei por isso, mas eu vi uma pessoa falando uma vez que a gente tem aquelas competições na escola e todas as crianças ganham medalha pela participação. E eu vi uma mãe falando há muito tempo, nem lembro se eu já era mãe ou não, falando que não, meu filho chorou, não deixei ele pegar a medalha de participação. Ele não participou. Sim. A medalha é por participação. Não participou, não tem medalha. E faz parte de ensinar. E faz total sentido, porque a gente tenta evitar que a criança se frustre. No não, nesse medo mesmo. E depois ela vai fracassar, ela vai se frustrar. Então, eu vejo que
dentro da escola, vocês trabalham muito isso também, das Sim. crianças poderem errar, Sim. chorar, não quer fazer aula, tá tudo bem. Tem certeza que não quer? Tudo bem, então senta e vê, tá tudo bem. Sim, de não forçar mesmo, porque a frustração, ela faz parte, né, mesmo da vida. E eu falo, aqui também a gente usa, né, a dança, a arte como uma ferramenta de formação do ser humano, né, para que ela chegue ali na vida adulta sendo um adulto funcional, né, que é tudo que a gente quer, um mundo de adultos funcionais, né? Sim. Assim, que saibam cuidar de si, de enfrentar os seus desafios. E não, assim, só mais uma pessoa querendo fazer a sua vontade a qualquer custo, né? Então, os desafios, eles fazem parte mesmo pra gente crescer. E agora, pra gente fechar, Gi, pensa assim, a Giovana, criança lá de 12 anos, justiceira, olhando pra Giovana agora, assim, o que será que ela pensaria, assim, dessa mulher Giovana que tá agora, enfim? Olha, ela teria orgulho. E eu falaria um palavrão agora, entendeu? Mas um baita orgulho. Sintonia Educação. Então, um baita orgulho de quem ela se tornou e como foi o processo. Porque não foi fácil. Eu passei por milhões de coisas. Na infância mesmo, adolescente. Mas tudo isso foi muito importante para quem eu sou hoje. Para quem eu vou ser no futuro. E aí, não consigo desvincular para quem eu espero e que eu quero que as minhas filhas sejam. Sim. Porque tudo que eu passei é o que eu não quero que elas passem. Ou se forem passar, estarem ali acolhidas. Mas eu quero que elas também tenham um orgulho delas no futuro. Sim. Porque como mulher, elas vão se espelhar em mim. Elas vão olhar e vão falar assim, nossa, minha mãe é essa pessoa. Eu quero ser também minimamente isso. Sim. Então, o orgulho que eu tenho, a Giovana criança tem da Giovana hoje, é o que eu quero que as minhas filhas tenham também. Sim. Que lindo, Gi. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Foi muito gostoso a conversa. Acho que eu falei demais, né? Não, eu amei. Quase derrubei o microfone. Não, foi uma delícia. É gostoso estar aqui sentada, assim, porque eu sempre aprendo muito com quem tá aqui. E aprende muito com você. Então, muito obrigada. Obrigada. E você que acompanhou até aqui, né? Muito obrigada também. Continue seguindo a gente aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, que tem sempre muita coisa boa aqui no Sintonia Educação. Beijo! Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.